Olá, seja muito bem-vindo então a esse curso de Excel 2007. Eu sou o professor Maurício Francischini e nós vamos então ver essa ferramenta que está sendo muito cobrada em prova, uma ferramenta que é usada para muitos cálculos, é uma ferramenta de planilha eletrônica. E vamos então ver várias características da ferramenta, depois nós vamos entrar em cálculos propriamente dito, que é possível fazer com ela, né? E depois ver algumas funcionalidades da ferramenta, do ambiente Excel propriamente dito. Você tem aí na tela então o seguinte, o Excel, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o conceito de células. As células são a interseção entre linha e coluna. Quando a gente trabalha no Excel, uma das coisas que a gente precisa entender é exatamente o conceito de células. Por exemplo, lá no Word, quando você vai trabalhar no Word, o menor recipiente de dados do Word é o parágrafo. Você insere dados no parágrafo. Aqui no Excel, o menor recipiente de dados que nós temos é a célula, tá? E a célula tem uma representação para a gente poder fazer cálculos com ela. Eu quero que você olhe então aí o que é a célula. Olha lá na tela. A célula então tem a seguinte representação. Você tem a letra para representar então a coluna e você tem o número para representar a linha. Então essa é a representação do Excel, da célula no Excel. Então muitas vezes em prova o examinador fala assim, marque abaixo a opção que representa a célula da quinta coluna e sétima linha. Então você tem que saber qual a representação. Aí você vai lá, A, B, C, D, E. Então a coluna é a quinta coluna, é E. E sétima linha, 7. Então essa é a célula que o examinador está querendo. Quinta coluna, sétima linha. Muito importante você ter essa identificação aí do posicionamento das células, né, na representação de colunas e linhas do Excel. Lá no próprio ambiente do Excel nós temos aí, nós temos a coluna e quando você encontra a coluna com uma linha, você obtém então a célula, nesse caso a célula A1. Então essa é o caso da célula A1. Na célula nós vemos então o conteúdo que é já o resultado de alguma coisa. Tá? Você está vendo aqui, ó, você está vendo 4 aqui na célula. 4, na verdade, não é o conteúdo real dessa célula. O conteúdo real eu vejo na barra de fórmulas, que é exatamente aqui que nós estamos vendo. E o que nós temos nessa célula? A célula é a média do aluno A. Fazendo a média, então, das notas 1, 2 e 3. E aí, o que é a média? A gente vai ver mais lá na frente. É a média aritmética. Calculando, então, exatamente a soma desses valores dividido pela quantidade. E aí nós temos que na barra de fórmulas a gente vê o conteúdo real. E na célula a gente vê o resultado. Você está vendo que já é a média, 4. Essa é a média aí do resultado. E isso costuma cair em prova, inclusive. Você tem, ao se digitar um cálculo no Excel, ao se realizar um cálculo no Excel, a fórmula é inserida em uma célula. E o resultado é disponibilizado na barra de fórmulas no campo, nesse campo que é a barra de fórmulas. Ora, é o resultado que é exibido na barra de fórmulas? Não, portanto está errado. Veja só, é importante você saber o seguinte, que você pode digitar o conteúdo diretamente na célula, você pode digitar a fórmula direto na célula. Você pode digitar na barra de fórmulas, tá? Então você pode fazer isso, ou ainda você pode usar o assistente para fazer isso para você. Agora, o fato é, na célula é que vai ser exibido o resultado. E na barra de fórmula vai ser o real conteúdo, a fórmula que de fato está naquela célula. Então isso é muito importante a gente saber, tá? Então tá lá.
Vamos ver mais características, olha lá na tela. Além da célula, nós temos as planilhas. E as planilhas são tabelas com várias células. Então eu tenho aí, né, várias planilhas para o mesmo documento do Excel. E essas planilhas são acessadas por meio das abas ou das guias que nós temos na parte inferior da janela, perto da barra de status, ali embaixo. E você acessa então as planilhas clicando então nessas guias. E o documento do Excel pode possuir várias planilhas. E nós temos, além disso, o arquivo do Excel, que é uma pasta. Então, a pasta de trabalho. No Excel, o nome do arquivo é pasta. Olha que interessante. Lá no Word, o nome do arquivo é documento. Aqui no Excel, o nome do arquivo é pasta de trabalho. Tanto é que quando você cria um novo documento no Excel, ele vai nomear, né, ele sugere o nome pasta 1. Não é planilha, cuidado, é pasta. Muito bem, vamos para frente. Nós temos aí o seguinte, quando você salva o documento, você salva todas as planilhas daquele documento. Se você salvar o documento, você não precisa salvar planilha por planilha que você alterou. Ele já vai salvar as alterações de todas as planilhas. Muito bem. E isso também costuma cair em prova, esses conceitos. Olha que interessante. Eu quero que você entenda o seguinte. Muitas vezes em prova, as pessoas têm medo de encarar o Excel. Ele olha uma questão do Excel e vê assim, Excel, e pula, e deixa em branco. Por que isso? Porque acha que Excel é só cálculo. A gente tem que saber fazer cálculo, e você vai aprender aqui a fazer os cálculos do Excel. Mas é importante você saber também que muitas questões de prova de Excel são apenas conceitos, como a gente está vendo aqui. Nós vamos ver várias questões que são apenas conceitos, tá certo? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Nós temos o seguinte, no Excel, quando fala assim MS Excel, é de Microsoft, tá? Porque ele pertence a Microsoft. Então no Microsoft Excel, a planilha corresponde às páginas disponíveis ou criadas para uso dentro de um arquivo do Excel, enquanto a pasta de trabalho é o nome do arquivo propriamente dito. Ao se salvar um arquivo, salvam-se todas as planilhas nele contidas. Certíssima questão. Olha que interessante. Aqui no Excel, nós não temos páginas, nós temos planilhas. Lá no Word nós temos páginas. Então ele está falando essa semelhança. É como se aqui fossem planilhas e as planilhas como se fossem páginas do documento do Excel. E é verdade. E aí ele fala, quando você salva o arquivo, ele salva todas as planilhas daquele arquivo. Todas as alterações de todas as planilhas. Verdadeiro também. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Mais características. E agora um conceito importantíssimo para a gente poder aprender a fazer os cálculos mais para frente é o conceito de intervalos. Os intervalos são conjuntos de células. E o que é isso? Então, é um conjunto formado por várias células. Nós temos aí o seguinte, nós temos os intervalos contínuos, tá? Os intervalos contínuos. Vamos começar aprendendo a respeito dos intervalos contínuos. Os intervalos contínuos, eles são representados da seguinte forma. Você tem, então, uma célula, começa com uma célula, separa por 2 pontos e termina com outra célula. Veja que ele é de mesma coluna, então a primeira célula tem a mesma coluna da última célula. E ele é contínuo, significa, então, que ele vai pegar todas as células entre uma e outra. E aí nós vamos ter as seguintes células neste intervalo, A1, A2 e A3. É importante você saber que no intervalo contínuo, para facilitar aí didaticamente, né, e para você memorizar, esses 2 pontos significam até. Então você está dizendo o seguinte, eu vou pegar as células nesse intervalo de
A1 até A3. E aí você tem A1, A2, A3. Então, dessa forma, fica mais fácil de você ler as coisas e entender. Nós temos também o intervalo contínuo de mesma linha. Então, veja como que ele é representado. Eu tenho aqui o seguinte, A1, 2 pontos porque é contínuo, C1, ou seja, mesma linha da primeira célula. Veja que ele vai pegar todas as células deste intervalo. Então, quais são as células? A1, B1, C1. Ou seja, de A1 até C1. Nós temos também uma forma de selecionar com tecla de atalho esse conjunto de intervalos. Você pode clicar na célula A1 e usar a tecla Shift. Você pressiona e mantém pressionada a tecla Shift e clica em C1. E aí ele vai selecionar todas aquelas células, então, daquele intervalo. Clique em A1, pressione e mantém pressionado Shift, clique em C1, ele seleciona tudo. Então, olha aí na tela, tecla de atalho que você vai ter para seleção, tecla de atalho de seleção de intervalo contínuo é, portanto, a tecla Shift. Isso aqui já caiu diversas vezes em prova. Nós temos também os intervalos contínuos de várias colunas e linhas. E aí nós vamos ter o seguinte, ele começa com uma célula com uma determinada coluna e uma determinada linha e termina com outra célula de outra coluna e de outra linha. Então nós temos isso, A1, 2 pontos, B2. Quais são as células envolvidas neste intervalo? A1, A2, B1, B2. Então, muito cuidado aqui. Por exemplo, se você tivesse algo parecido com isso daqui, né? O intervalo A1, 2 pontos, C2. Veja, 2 pontos é contínuo. Então, ele vai pegar A1, A2, B1, B2, C1, C2. Veja que B não aparece aqui. Você não está vendo B aqui, nessa representação. No entanto, você sabe que por causa dos 2 pontos é contínuo, então ele vai de A até C. Ou seja, tem que envolver as colunas A, B e C. Por isso, então, nós temos A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, esses são intervalos contínuos, todos eles, então, representados com 2 pontos, que significa até. Mas nós temos também os intervalos aleatórios, ou seja, são intervalos que não são contínuos. E eles são representados de uma outra forma, são representados aí, né, com o ponto e vírgula, ao invés de 2 pontos. E aí você pode entender que o ponto e vírgula pode ser usado como se fosse um E. Você tem aí A1, E, C2, E, D3. Tá? Então, são as células envolvidas nesse intervalo. Assim como os intervalos contínuos têm uma tecla de seleção, aqui também nos intervalos aleatórios nós também temos a tecla de atalho, que é a tecla Ctrl. Tá? Então, você vai usar a tecla Ctrl e vai clicar A1, pressione e mantém pressionado Ctrl, C2, pressione e mantém pressionado Ctrl, D3, então ele vai selecionar somente aquelas células, não é um intervalo contínuo. Ctrl, portanto, serve para a seleção de elementos aleatórios. E é importante você saber que essas duas teclas, Shift e Ctrl, elas não servem apenas para o Excel. Por exemplo, você abre o Windows Explorer e lista lá os seus documentos de uma pasta. Você quer selecionar do primeiro documento daquela pasta até o 5º documento, tudo. Você clica no primeiro documento, Shift, clica no 5º documento, ele vai selecionar tudo. Ah, você quer o primeiro, o terceiro e o 5º. Você clica no primeiro, Ctrl, terceiro e 5º. Aí ele só vai selecionar aqueles ali, ou seja,
são teclas de seleções. Seleções contínuas, Shift, seleções aleatórias, o Ctrl, tá legal? Então isso aqui é muito importante para você saber se ele já caiu em prova em questões de Windows, mas também em questões de Excel. Isso aqui é para você saber então que são teclas de seleções. Vamos lá, estamos falando de intervalo, nós vimos intervalos aleatórios, vimos intervalos contínuos. Agora nós vamos misturar tudo isso daqui e nós vamos então selecionar aqui, né, colocar um tipo de intervalo que é o intervalo misto. Então olha lá na tela, intervalo misto. Temos aí o seguinte, os intervalos podem ser mistos, misturando então intervalos aleatórios com intervalos contínuos, que é o caso aqui dessa situação. Você tem aí A1, ponto e vírgula, B2, 2 pontos C3. Então você está misturando um intervalo aleatório com um intervalo contínuo. Então, como que a gente lê isso? A1 e B2 até C3. Quais seriam, então, as células envolvidas neste intervalo? Você tem A1, e aí vem o intervalo contínuo B2, que é B2 até C3. Então, B2, B3, C2, C3. E aqui, muitas vezes, a gente se depara com a seguinte dúvida. Por que que C1 não fez parte deste conjunto de células, deste intervalo? Pelo seguinte, o intervalo contínuo começa em B2, ou seja, na linha 2. Então, o C vai começar a partir do 2 também, e não do 1, porque neste intervalo contínuo não tem linha 1. A linha 1 foi no A1, e que não é contínuo, é aleatório aqui, ó, e por isso nós temos que só o A1 da linha 1. Tá? O B1 e o C1 estão fora, então eles não fazem parte deste intervalo misto, que é uma combinação de intervalos aleatórios com intervalo contínuo. Muito bem, então veja só, o que nós vimos agora? Nós acabamos de ver um conceito que é muito básico, mas é um conceito muito importante, que é o conceito de intervalos. Nós vamos usar esses intervalos para fazer os cálculos. Esses cálculos, os intervalos são usados para fazer cálculos. Quando a gente cria uma fórmula, a gente usa intervalos dentro daquela fórmula. Muito bem. Só que para calcular qualquer coisa no Excel, a gente precisa avisar o Excel por meio de operadores de inicialização de fórmulas. E é importante você saber o seguinte, quando a gente calcula no Excel, a gente pode calcular de duas maneiras. A gente pode calcular no Excel com fórmulas manuais ou também com fórmulas automáticas. É isso que eu quero que você dê uma olhadinha lá. Olha lá na tela. Então nós temos o seguinte. Quando a gente fala de fórmulas no Excel, as fórmulas, elas podem ser manuais ou podem ser automáticas. As fórmulas manuais são criadas por meio de operadores. As fórmulas automáticas são criadas por meio de funções. São cálculos pré-definidos que já existem. Mas sempre que eu vou fazer uma fórmula no Excel, eu tenho que avisá-lo por meio de operadores de inicialização. Então eu tenho que dizer para o Excel, agora é hora de calcular. Agora é hora de calcular. Então inicialize. Se eu não disser nada para o Excel, ele vai entender que aquele conteúdo que eu estou inserindo naquela planilha, naquela célula é um texto. É apenas um texto, que não vai calcular nada. E então para isso, antes de inserir a minha fórmula, a primeira coisa que eu tenho que inserir é então
um desses operadores de inicialização que eu quero que você veja então. Olha lá na tela. Nós temos então os seguintes operadores de inicialização. O igual, o mais, só pegar aqui. Então nós temos aqui o igual, o mais, o arroba e o menos. Igual, mais, arroba e menos. Por meio desses operadores, eu vou avisar o Excel que ele precisa calcular. Sendo que o arroba, tá? Uma observação arroba, ele é usado apenas em funções. Então, funções, como a gente viu, né, são cálculos automáticos. Agora, quando eu quero os cálculos manuais, eu então posso usar o mais, o menos, o igual, né, que são então inicializadores de operações aí, tá certo? Muito bem. E isso costuma cair em prova. Olha só essa questãozinha no Excel, uma célula de resultado, ou seja, uma célula que vai calcular alguma coisa, também conhecida como célula de absorção, deve ser preenchida com conteúdo antecedido dos seguintes sinais: igual, arroba, mais ou menos. Questão está certa. É justamente isso. Você tem que começar a fórmula com esses operadores, se você quiser então calcular alguma coisa no Excel, se você quer obter algum resultado no Excel. Mas além dos operadores de inicialização, quando a gente constrói então uma fórmula manual, a gente constrói com operadores. E a gente tem vários outros operadores. E eu quero então apresentar para você agora os operadores aritméticos, que são operadores da matemática básica. São aqueles operadores que a gente usa no dia a dia para somar, subtrair, dividir, multiplicar. Olha lá na tela então, nós temos o seguinte: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então nós temos esses 4 operadores básicos, mas nós temos ainda 2 outros operadores importantíssimos do Excel, operadores aritméticos, que são aí a potência, tá? E a porcentagem. Sendo que, no caso da potência, nós temos aí, né, 2 elevado a 3. Nós não conseguimos representar isso dessa forma no Excel. Para isso, a gente precisa usar o operador de potência. E nós usamos dessa forma aí. Nós, então, iniciamos com o igual para dizer que vai ser um cálculo. Colocamos, então, a base da nossa potência. E depois vem o operador. E em seguida nós colocamos o expoente da nossa potência, que vem então o 3. Então aqui é a base e aqui é o expoente. Tá? Com o resultado aqui nessa célula, ele vai fazer, né, 2 elevado a 3. Ele vai multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. Isso que é a potência. Ele multiplica a base por ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. No caso aqui, ele vai multiplicar 2 por ele mesmo, a quantidade de vezes do expoente, 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Por isso, então, o resultado, 8 aí naquela célula, tá certo? Muito bem, vamos ver mais coisas aqui. Nós temos aí a porcentagem agora. Olha que interessante, 10 mais 50%. Muitas pessoas, quando fazem esse cálculo, já sabem, né, que vai colocar aí quanto? 10 mais 50%. Ora, 10 mais 50%, então é 15. Mas na verdade não é. 10 mais 50% vai dar 1.050%. Uai, como assim, professor? É isso mesmo. Olha só como é que são as coisas aqui, ó. Você tem então o 10 mais 50%. 50% é 50 dividido por 100. Você tem que tirar aqui o
MMC, né? Hoje em dia o pessoal só sabe o que é MMA, o povo já esqueceu o que é MMC. MMC é o mínimo múltiplo comum, né? E aí você tem o seguinte, você tem a base, você vai multiplicar ali, vai dar 1000, mais 50. Isso aqui vai ser o que então? Isso aqui vai dar 1050 dividido por 100. Acontece que dividido por 100 é a mesma coisa que 1050 por 100. Então tá aí, e por isso dá esse resultado. Dependendo da formatação, isso aqui também pode aparecer como 10,5, sem problema nenhum, né? Então tanto faz se aparecer 1050% ou 10,5, mas 15 não é, como você talvez tenha pensado. Tem gente que pensou, é 15, 10 mais 50% é 15. Não, não é 15, tá? 10 mais 50% é, nesse caso aqui, 10,5, ok? Muito bem, vamos para frente, vamos ver mais algumas coisas aqui. Nós temos agora a precedência dos operadores aritméticos. Você precisa saber quais operadores que são resolvidos primeiro. Muita gente erra o cálculo aqui justamente por isso. E aí nós temos o seguinte. Primeiro, ele vai resolver a potência. Não importa onde ela apareça na minha fórmula, é a primeira coisa que ele resolve. Depois, ele vai resolver a multiplicação ou a divisão. Os dois têm a mesma precedência, portanto, ele vai resolver o operador que aparecer primeiro na fórmula. E por último, ele resolve a soma ou a subtração, que também tem a mesma precedência. E por isso, eles vão ser resolvidos, aquele que for aparecer primeiro vai ser resolvido primeiro. E aí eu queria que você resolvesse essa fórmula aí, né, construída com operadores. Então eu quero que você resolva. Você pode dar pause aí e resolver, porque eu já vou resolvendo para a gente ganhar tempo aqui, tá ok? Então dá a sua pausa aí, resolve, mas eu já vou resolvendo aqui. Vamos lá. Olha só, quanto que dá esse negócio? Bom, eu tenho que resolver primeiro o quê? Eu tenho que resolver primeiro a potência. Então vai ser 9 primeiro. Aí ele traz então quem? A divisão e não a multiplicação aqui. Porque quem aparece primeiro? A divisão apareceu primeiro. Depois veio a multiplicação. Então ele vai dividir 18 por 9. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 2. Aí sim ele resolve quem? A multiplicação. E aí eu tenho 10. Por último, ele vai resolver aqui, então, a soma. E aí eu vou ter 12. Então, este é o resultado da minha fórmula aí, né? Agora que você já tirou da pausa, você já sabe, então, qual é o resultado. E é exatamente esse número aí, ó. O valor é 12. Calculando, então, você tem esses cálculos dessa forma, tá certo? Muito bem, então nós vamos ficar por aqui nos operadores aritméticos. No próximo bloco a gente continua com mais características do Excel. Até lá!